Fala no ano, iniciando mais um capítulo, e hoje é o capítulo 8, que fala um pouco sobre a tabela periódica e como ela foi montada ao longo dos séculos. Bom, antes da tabela periódica ser montada, ser descoberta, o ser humano ele já vinha manipulando alguns elementos químicos, como a prata, o ouro, o cobre, e depois de Dalton, que ele iniciou o estudo dos átomos, foi descobrindo alguns elementos químicos, mais outros elementos químicos. Daí veio um químico chamado Dmitri Mendeleev em 1870. Ele pegou os elementos já conhecidos naquela época, colocou em cartões e começou a organizar uma espécie de tabela. E como é que ele organizou? Ele colocou os elementos de ordem crescente de massa atômica, da direita para a esquerda, em horizontal, e na vertical ele colocou os elementos que tinham propriedades parecidas. E assim formou a tabela periódica de Mendeleev. Grupos e períodos na tabela periódica. Bom, os grupos ou famílias, também podem aparecer esse nome, são as linhas verticais, onde ficam os elementos de mesma propriedade, de propriedades semelhantes. E na horizontal são os períodos, que fica em ordem crescente numérica de número atômico, ok? Aqui eu coloquei uma tabela periódica para vocês verem melhor. Bom, aqui são as famílias, E é numerado de 1 a 18, ou grupos também pode ser o nome. E nas horizontais são os períodos, que vai ser em ordem crescente de número atômico. Aqui o hidrogênio tem número atômico 1, aí vem o hélio depois 2, lítio 3, 4, boro 5, carbono 6 e assim até o final da tabela periódica, tá? Aí aqui temos a legenda, o número do canto, que é o número de cima, é o número atômico de cada elemento. A letra grande é o símbolo de cada elemento e o número embaixo é a massa atômica dos elementos. Aí essa é a legenda da tabela periódica. A tabela periódica também tem uma outra divisão, que é a divisão dos metais, os não metais e os gases nobres. Essa parte toda amarela são todos metais na tabela periódica, todos eles. A parte vermelha são os não metais ou ametais, também pode aparecer esse nome, e o azul são os gases nobres. Bom, alguns grupos e famílias possuem nomes específicos, como, por exemplo, o grupo 1, são os metais alcalinos, menos o hidrogênio, que o hidrogênio não é um metal, ele é um gás, como já sabemos, e ele só está aqui no começo da tabela porque ele tem número atômico 1, onde começa a tabela periódica. Porém, do lítio ao frâncio, todos eles aqui são os metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Do 3 ao 12 são os metais de transição, essa parte toda amarela. E essa parte verde aqui também são metais de transição, mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Grupo 17 são os halogênios. E o grupo 18 são os gases nobres. Na tabela periódica, a gente tem também uma divisão mais geral, onde a gente chama alguns elementos de elementos representativos e de transição. Tem esses dois nomes. A coluna 1 e 2 são representativos. Também o 13 e o 18 também é a coluna com os elementos representativos. Do 3 ao 12 são os de transição, elementos de transição. E também temos uma subdivisão, A parte amarela é a de transição externa e a parte verde, que são os lantanídeos e os actinídeos, os de
de transição interna, que seria a parte interna aqui do grupo 3, ok? Agora vamos de exercício para fixar o conteúdo. Vamos fazer o número 2. O iodo, cujo símbolo é I, e número atômico 53, possui aplicações bastante importantes. A sua ingestão é indicada, pois sua deficiência pode causar complicações no organismo. Na medicina, é utilizado como tintura de iodo, um antisséptico. Sabendo que o iodo é um ametal e seu grupo e período na tabela periódica são, respectivamente, então a gente vai consultar a tabela periódica. Lembrando que não precisamos guardar, lembrar de todos os elementos, pois a tabela periódica é um material de consulta. Então, tudo que vocês forem fazer na química ou vai ser consultado na tabela periódica ou a questão vai te dar algumas informações sobre algum elemento, ok? Então, vamos lá na tabela periódica ver em que período e qual família o iodo pertence. Bom, aqui, grupo 17, ele está aqui, localizado embaixo do bromo. E qual período ele pertence? A gente vai ver aqui a linha do período dele. Está no período 5, na linha 5. Então, ele está no grupo 17, que é um halogênio, e período 5, que é o quinto período, que é a quinta linha. Então, a resposta é a letra B, Ele está no grupo dos halogênios e no quinto período. Número 4. Utilizando a tabela periódica, relacione as colunas abaixo. Então, aqui ele deu alguns nomes de grupos ou famílias e algumas situações. E deu os elementos químicos que têm que se encaixar nessas condições. Então, vamos lá. Vamos pegar todos esses elementos e ver em que família, grupo, que cada um pertence na tabela periódica. Começando pelo xenônio. O xenônio, ele é um gás nobre e ele está no período 5. O outro que ele fala é o magnésio. O magnésio, ele é do grupo 2, que ele é um metal alcalino metal alcalino terroso e está no período 3. O outro é o ferro. O ferro, ele é um metal de transição e está no período 4. O flúor, ele é um halogênio e está no período 2. E o fósforo, o último, o fósforo, ele é do grupo 15 e qual período? Período 3, ok? Com essas informações, já podemos relacionar as colunas. Bom, o primeiro, ele fala que é o quê? O metal localizado na família dos metais alcalinos terrosos. Como já vimos, o magnésio, ele é um alcalino terroso. Então, aqui fica o magnésio. Deixa eu colocar aqui a resposta. Primeiro aqui é o Mg, que é o magnésio. O outro é o metal de transição. Metal de transição entre esses elementos é o ferro, Como também vimos na tabela periódica, que é o Fe. Outro é o halogênio. Qual halogênio que a gente viu na tabela periódica? Foi o flúor, certo? O flúor. Próximo é um gás nobre. Gás nobre é o xenônio, que é o Xe. E por último, ele quer o elemento do terceiro período e do grupo 15 da tabela periódica, que é o fósforo, certo? Então, que é o fósforo, que é o P.
assim fica a relação, né? Metal alcalino terroso, o magnésio, metal de transição, o ferro, o halogênio é o flúor, gás nobre, xenônio, e o último, que é o grupo 15 do período 3, é o fósforo. Ok, meninos? Espero que tenham entendido. Tentem fazer os outros exercícios, tá? É bem tranquilo, é tudo consultando a tabela periódica, relacionando os elementos, tá? E se ficou alguma dúvida, a gente pode tirar nas aulas ao vivo, ok? Até a próxima!